É assim que está escrito. Em outra ocasião nós iremos falar sobre isso, mostrando que os sentimentos dos seres humanos, os sentimentos naturais aqui, eles se firmam quando a pessoa perde o fôlego de vida. Por isso, irmão, que cada um, a princípio, tem que olhar por você. Você tem que preocupar com a salvação da sua alma. Eu só vou se o Antônio for. Eu só vou se a Juliana for. O nome da minha vida, eu estou citando só como exemplo. Eu só vou se o Carlinho for. Eu só vou servir a Deus se o marido for. Só vou ser minha esposa aí. Não, é individual. Você olha por você. Que na hora do arrebatamento, um pode ficar e o outro vai. E não haverá mais lembrança de um para o outro, aquele sentimento de amor de marido e de esposa. Glória a Deus. Veja bem, irmãos, ainda que os filhos desses homens, somente esses 3 homens se livraram, porque eles foram justos. O 17 diz: ou se eu trouxer a espada de guerra, sobre a tal terra, ele disser: a espada passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que esses 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos, nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou, se eu enviar a peste sobre a terra, doenças, as pestes são doenças, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar delas homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos, nem filhas livrariam, mas só livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Aleluia. Então, amados queridos irmãos, pratique a justiça. Dê prova que você é salvo. Prova para Deus que você é uma árvore boa. João Batista disse assim: eis que o machado está à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada. Não aceite as obras infrutuosas das trevas. Negue a você mesmo. Busca Jesus e viva, porque o Senhor vai te dar a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias 15:1. Glória a Deus. Também nós vemos uma passagem em que o Senhor nos alerta. É muito bom estudarmos a Escritura e recorrermos ao livro, porque é uma lâmpada que se acende de um lado e do outro, é um quebra-cabeça que vai se juntando. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. Nessa época, Jeremias estava sendo usado pelo Senhor para alertar o povo para não irem para o cativeiro, para o povo serem livres, para não irem para o cativeiro de Babilônia, que ali iriam passar 70 anos. Jeremias foi maltratado, foi recusado suas profecias, foi colocado no calabouço, foi colocado também no poço onde não havia água, solando, e ali ele se atolou. Um homem muito piedoso chamado Ebed-Meleque, juntamente com outros homens, o tiraram dali, colocaram Jeremias no seco, amarrado no tronco durante a noite toda do outro dia, esbofetearam. E muitos falsos profetas se levantavam contra ele, sacerdotes se levantavam contra ele, até os reis se levantavam contra ele. Mas Deus disse para ele para que ele continuasse falando. Chegou um momento que ele não queria mais falar da palavra de Deus, de tanta angústia, de tanta perseguição, mas Deus disse: fala. Mas o povo chegou a um ponto de pecado tão grave, irmãos, que o Senhor disse assim: ainda que Moisés, Samuel, aleluia, se pusessem diante de mim, não seria minha alma com este povo. Quer dizer, ainda que esses 2 homens santos orassem, rogassem por esse povo. A pessoa se transgride e peca tanto contra o Senhor que chega a um ponto que Deus não vai ouvir a oração. A pessoa vai ter que ser passada pelo fogo da aflição, porque Deus assim determina. Deus é muito bom, Ele é muito maravilhoso, mas Ele é o fogo consumidor e Ele corrige. Hoje não vemos os crentes sendo corrigidos, em alguns, mas a maioria dos cristãos será corrigido na grande tribulação que está chegando aí. Nós vamos ver também nas Escrituras, muitas e muitas vezes nós oramos, irmãos, e jejuamos, e falamos, ensinando a palavra em nome do Senhor Jesus, como fez o próprio Senhor Jesus ao povo. Mas
o povo não pratica. Por isso, não pode ser abençoado, como aconteceu no caso com os filhos de Jó. Vamos lá, no livro de Jó, antes dos Salmos, vamos ver que Jó, quem conhece, você sabe, né, o que aconteceu. Os filhos de Jó eram 10. Todos eles festejavam no seu dia de aniversário, e quando um festejava, convidava os outros. Diz aqui, eu vou ler de um. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente do seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os homens do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquete em casa de cada um no seu dia. Enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comer e a beber com eles. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e ofereceu holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. É claro que nós sabemos pela história que Deus permitiu também serem mortos para provar a Jó. Irmãos, se eles praticassem a justiça como seu pai, será que Deus não poderia poupá-los? Certamente, pois assim foi a promessa de Deus. O justo será liberto pela sua justiça. Jó intercedia pelos seus filhos. Certamente eles blasfemavam, bebiam, ficavam embriagados, como hoje eu faço com meus filhos. Eu oro por todos os meus filhos, 7 com Isabel. Oro por cada um. Peço a Deus que Deus os abençoe, que Deus os livre, que Deus os torne a trazer. Até teve um irmão que teve uma revelação aí, que lá em casa tinha uma videira, um tronco era assim, grosso, e tinha vários galhos frontal cheios de cacho de uva, mas aquela videira morreu lá em casa. Aí estava contando, eu fiquei triste assim, mas eu estava sentindo alguma coisa que era sobre meus filhos. Aí ele disse que depois ele olhou, o tronco que estava dado, brotou uns galhos do tronco e tinha uns montão, ele não viu quanto, mas 4, 5 cachos enormes de uva. Quando ele ia falar que eram meus filhos, ele me revelou: eram teus filhos, de volta no caminho do Senhor. Não sei quando vai ser isso. Aí o irmão falou assim, e Deus me deu uma revelação, irmão, que eram teus filhos. Essa videira eram teus filhos, estava o tronco, né? O tronco é Cristo em nós, né? Mas, irmãos, e verdadeiramente nós oramos. Mas se os nossos filhos não seguirem a justiça de Deus, conforme os pais que praticam a justiça, só os pais serão salvos. Os irmãos concordam ou não? Amém. Depois de ter ouvido tantas escrituras como essa, aleluia. Somente quem pratica a justiça é que será salvo. Agora, os filhos que olham para seus pais, meditam: poxa, meu pai e minha mãe, pode ser fanático que for, mas são abençoados, não se metem em problemas. Poxa, a gente pensa que meu pai e minha mãe é fanático, acho que eu estou pensando demais, sabe? Quer dizer, tão certo, eu estou errado. Tem filho que tem essa confusão. Eu já vi testemunho de filhos se convertendo ao Senhor, aleluia, de verdadeiramente fazer a reflexão e começar a fazer uma análise de toda a sua vida atrás.